Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast. É o nosso podcast com muita informação sobre profissionais de harmonização. Aqui a gente tem trazido vários assuntos relevantes para que vocês consigam empreender da melhor forma possível dentro de uma clínica, porque a gente sabe que hoje ser apenas bom tecnicamente é o mínimo que a gente entrega para o nosso paciente. Um profissional de sucesso ele precisa ser habilidoso em 360 graus. E sabendo disso, a gente trouxe um cara para falar aqui sobre a expertise dele, que ele tem visto aí em várias unidades de franquia, já dando um spoiler. Então a gente vai entender um pouquinho a experiência desse cara com as redes, com a rede total, com os franqueados que faturam muito bem, aqueles que não vão muito bem. Então ele tem uma visão muito ampla e ele vai nos dar essa visão aqui para a gente entender o que a gente pode fazer para melhorar o nosso consultório, nosso dia a dia, a nossa gestão. Estou aqui com o Ricardo Matiuso. Ricardo, prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Agora a gente está nessa parceria aí gigante. Já falei pro pessoal um pouquinho aqui, falei no Instagram. E vou deixar você se apresentar. Legal. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui contigo. Antes da gente começar essa parceria, eu já era super fã do seu trabalho. Aprendi muito olhando o seu Instagram, os seus vídeos. E eu vou contar um pouquinho de quem sou eu, como eu cheguei até aqui. Mas, é um prazer estar aqui com você e dividir um pouquinho dessas informações que a gente foi aprendendo nesses últimos anos. Mas, enfim, né? Da onde que eu vim, como que eu cheguei aqui... minha história começou muito cedo, eu comecei com 14 anos, num segmento que não tem nada a ver com o nosso de hoje. Eu cheguei trabalhando em alimentação, food service, restaurantes, fast food. Passei por 30 anos fazendo várias coisas e aprendendo muito. Aí as pessoas sempre me perguntam, né? Mas o que tem uma coisa conectada com a outra? Parece que não, mas tem muita coisa conectada. Principalmente porque eu trabalhei em grandes redes de franquia. E o que a gente tem hoje é 2 grandes redes de franquia. Então, esse aprendizado me trouxe muita expertise para trazer muita coisa que a gente vem fazendo aí no nosso dia a dia. Muitos acertos, alguns tropeços, porque faz parte aí do dia a dia, mas o que eu digo com o meu time é a gente está acertando mais do que tendo tropeço. Então, acho que esse é o ponto principal. Trabalhei em grandes marcas, trabalhei no McDonald's, trabalhei no Burger King, trabalhei no KFC, no Outback, enfim, grandes marcas. E... mais de 30 anos de liderança, né? 30 anos trabalhando, desde atendimento mesmo, como atendente, até como gerente e head de operações de grandes marcas. Trouxe alguma experiência, né, Ricardo? Olha, deu muito trabalho, mas foi muito bom. Morei em mais de 13 cidades, conheço o Brasil inteiro, já morei na região sul, no centro-oeste, conheço bastante a região nordeste. E essa experiência realmente somou para o que a gente está fazendo aí no dia a dia. E fala pro pessoal aí, para matar a curiosidade, quais são essas redes de franquia? Bom, hoje eu lidero a Botocenter e a Academia da Face. A Botocenter nasceu lá em Recife, no dia 19/9/2019. E abrimos lá no Shopping Recife, uma unidade de 50 metros quadrados, onde a nossa teoria era fazer uma unidade especializada em toxina botulínica. Já com ideia de franquia. Já com ideia de franquia. Montou como se fosse um experimento essa loja. Exato. Mas todo mundo falava que a gente era meio doido, né? Mas só com Botox, Sim, a gente era conhecido, a gente queria trazer um conceito que era o drive-thru do Botox. Então você consegue agendar com facilidade, os slots eram diversos, você podia agendar, tinha muita opção de horário para agendamento. Então, se a pessoa trabalhava o dia inteiro, ela podia fazer à noite, ela podia fazer de final de semana, de domingo, feriado. Tinham muitas disponibilidades. E fizemos a primeira unidade. Depois, nos primeiros dias, a gente já viu que a gente tinha acertado mesmo, porque a gente conseguiu fazer de mais de 100 atendimentos no primeiro mês. Caraca. Então, lógico, existe um conceito que a gente não abriu mão, que é, primeiro, a gente não abriu mão de ter sempre produtos de qualidade. Então, a gente não abre mão isso em hipótese alguma. Todos os itens que a gente utiliza na Botocenter e assim também na Academia da Face são produtos de alta qualidade. Então, ou a gente usa Dysport, que é Ipsen com Galderma, ou a gente usou no início
Allergan da Botox. Hoje a gente utiliza Sculptra, Restylane, enfim, todos os produtos que a gente acredita da sua procedência e também da tecnologia, os estudos realizados. Então, esse é um ponto primordial, que é a qualidade de produto. O outro é serviço. Então, a gente tem aí um serviço de qualidade, estamos principalmente em shopping centers de grande potencial de público e a gente não abre mão, em hipótese alguma, de ter o melhor profissional. Então, a gente escolhe os profissionais, a gente ajuda no desenvolvimento deles e, lógico, dá oportunidade, junto com a indústria, de poder... Depois que ele se formou, depois que ele aplicou, e como a gente tem um grande volume e ele consegue ainda se especializar cada vez mais, que é o que a gente espera, ser um centro especializado no início de toxina botulínica e hoje de todos os procedimentos faciais. E Ricardo, hoje passam de 100 unidades, né, com a junção aí da Academia da Face Botocenter. Então você tem o olhar muito amplo de diversos franqueados que eu garanto que passaram por vocês aí nesses anos. Eu falo um pouquinho da Academia da Face aqui também, né? Que nesses 3 anos a gente viu muita gente. Mas o que você vê de comum entre os profissionais que performam bem nas unidades? Então, assim, eu sei que Fortaleza, acho que né, uma unidade que fatura muito bem. Não sei se você pode falar o faturamento, mas se você puder. E o que eles fazem para realmente ter sucesso e evoluir? Ótima pergunta. Sim, quando a gente olha... nessa amplitude, né? Desde unidades que acabaram de nascer e outras que já têm aí uma maturidade maior, a gente percebe que o profissional em conexão com o time comercial faz muita diferença no dia a dia. Um não vive sem o outro, né? No nosso modelo de negócio. Então, vou te dar alguns exemplos. Você citou Fortaleza. Eu posso citar outros exemplos, né? A gente tem aí o mercado de Fortaleza, são 7 unidades do mesmo franqueado. Sinal de sucesso, né? Quando Sinal de sucesso. Eu comprar 7 unidades, exatamente, tá dando certo. Então, assim, o franqueado de Fortaleza, qual que foi a decisão dele? Ele falou assim, eu quero estar presente na maioria dos shopping centers espalhados pela cidade para que todo mundo possa conhecer a nossa marca. E aí, em paralelo com 7 unidades, ele precisa ser mais robusto, tanto na parte comercial como na parte técnica. E aí ele traz para dentro do negócio dele profissionais que conseguem fazer as aplicações em todas as 7 unidades. Então isso também ajuda no profissional a ter mais opções de agenda. E é lógico, o objetivo dele é aumentar cada vez mais o volume de vendas e aí, sucessivamente, o injetor, né, o profissional da saúde ganha junto. Porque esse é outro objetivo. Dentro da franquia, o meu objetivo é fazer com que o franqueado que ganhe dinheiro. Falando no português claro. E é lógico que para ele ganhar dinheiro, o injetor tem que ganhar com ele. Então sempre é um ganha-ganha de todos os pontos. Então Fortaleza sim, é um bom exemplo. Salvador é outro grande exemplo. Nosso primeiro franqueado do Brasil, nossa primeira franqueada do Brasil, ela abriu no Salvador. Salvador. Abriu em Salvador Shopping, depois ela abriu em Feira de Santana, agora ela abriu em Lauro de Freitas e está agora planejando mais 2 unidades em Salvador. A mesma coisa, começou em shopping center, tem aí... O shopping center é muito importante para o nosso negócio pela questão da visibilidade e da facilidade que ele te traz, né? Então você tem lá dentro do shopping o fluxo, você tem milhares de pessoas passando ali olhando a sua marca e você tem a facilidade de estacionamento, segurança, ar-condicionado. Ar-condicionado, principalmente no Nordeste, é muito importante, no Centro-Oeste, no Norte. E também você tem a facilidade de fazer com que o seu público consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele vai no shopping, ele almoça, ele janta, faz a aplicação... Tem estacionamento fácil. Exatamente. De botox, ele vai comprar uma roupa, enfim, vai pagar uma conta, dá para fazer tudo num curto espaço de tempo. Você usa o shopping como um pátio, né? Dessa clínica. Exatamente, é um pátio, um ótimo exemplo. E aquilo que você falou em relação a quantidades, a gente tem unidades hoje no Brasil que faturam acima de 5 milhões ano. Então, eu tenho vários exemplos. Cara, número extraordinário. Exato, a gente está falando de um faturamento médio aí mês de aproximadamente R$400 mil. Uhum. E
assim, de vários procedimentos. Um exemplo é toxina botulínica. O ano passado, a gente, na rede inteira, compramos mais de 15 mil frascos. A gente está falando de aproximadamente aí, 65 mil aplicações, né? Então, 65 mil aplicações de Botox em um único ano. Então, esse é um número que a gente realmente fala com muito orgulho. E agora vamos expandir isso com o preenchedor ainda mais. Com a nossa parceria, vamos fazer isso... Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas, Ricardo, são números extraordinários, né? A gente vê muita rede de franquia muito flutuante. Então, a gente vê pessoas que entram, às vezes não se solidificam no mercado. E eu acho que uma das grandes preocupações que a gente tem, e o profissional que está assistindo também a rede de franquia parece que vai ser aquela coisa assim, que vai desvalorizar o profissional, que não quer que o profissional cresça, que não tem rentabilidade. E a gente olha para a Botocenter e para a Academia da Face e a gente vê que a gente tem uma conexão muito ampla em relação a ter saúde financeira, mas também ter saúde psicológica. Então a gente vê a preocupação que a Botocenter tem em relação ao profissional ganhar dinheiro, ao profissional ter possibilidade de fazer um tratamento de uma forma legal. A gente participou agora da convenção, não era da parte técnica, mas a gente já vê a alma do negócio. Então, a gente teve uma convenção para os franqueados, pessoal, lá em Salvador, e a gente vê a preocupação que todo o time tem em ver aqueles franqueados felizes, se dando bem nas franquias. E automaticamente o franqueado, ele ama o negócio, né? Então eu conversei lá com alguns franqueados, tinha umas 120 pessoas lá. Aproximadamente 120 pessoas. Conversei com algumas pessoas lá e eu vi o quanto eles amam o negócio. Então realmente é aquela coisa assim, a gente sabe a sinergia e a conexão entre a franquia com o franqueado. Você acha que isso ajuda a fazer ter sucesso da franquia? Assim, ajuda e é o ponto principal hoje de sucesso do próprio franqueado. Vou te dar um exemplo. A gente fez a convenção em Salvador. Por que a gente fez em Salvador? Tudo tem um motivo. Essa foi a nossa terceira convenção nacional da Botocenter. A primeira eu fiz em Fortaleza, né? O nosso escritório fica aqui em São Paulo, mas eu fiz em Fortaleza. Por quê? Porque o meu maior franqueado é de Fortaleza. Então eu quero reconhecer o trabalho dele. Premiá-lo, de falar, olha, eu quero que todo o Brasil inteiro, todos os nossos franqueados conheçam a sua cidade, o trabalho que você faz aqui. A segunda convenção a gente fez aqui em São Paulo. Foi uma convenção que eu queria trazer mais amplitude e fazer com que o máximo de pessoas pudessem participar. Por quê? Porque o número maior hoje de unidades está aqui em São Paulo. Sabe dizer quantas aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no total, Grande São Paulo e algumas cidades mais próximas, já estamos em 22. E agora, esse ano, a gente fez em Salvador. Exatamente porque ela é a nossa primeira franqueada. E a gente queria homenagear ela, porque realmente o nosso negócio foi montado para ser uma franquia. Nós temos unidades próprias, que é importante para a gente também aprender quais são as dores do franqueado. Mas o nosso negócio foi montado para ser franquia. E nada melhor do que você homenagear quem realmente faz as coisas acontecerem no dia a dia. Aí você perguntou em relação ao profissional da saúde, achar que a franquia pode ser... Olha, eu acredito no seguinte. Vou te dar um exemplo. Eu tenho tinha uma injetora em uma unidade própria que começou com a gente. Ela era uma ótima injetora. Ela tinha um viés comercial muito forte e ela ficou com a gente mais ou menos um ano e depois tomou a decisão de virar uma franqueada. Ela se tornou uma franqueada. Ela está aqui em São Paulo, ela já está com a unidade dela há praticamente 1 ano e meio, vem crescendo mês a mês, é um ótimo exemplo para a gente. Ela tem um viés comercial bom, técnico excepcional, e ela se tornou uma empresária. E o objetivo dela é abrir outras unidades para que ela possa... uma coisa que ela sempre falou pra gente, eu não quero deixar de atender nunca. Uhum. Então ela vai atender nessas unidades, mas ela vai dar também a opção de contratar outros injetores e conseguir ter uma capilaridade para ela estar em várias regiões aqui, onde ela decidiu, São Paulo. E é muito legal, né, Ricardo? Porque às vezes o profissional, ele tem... Eu sei disso, porque a gente está na Academia da Face há 3 anos e a gente vê às vezes um certo preconceito
por franquias que foram muito voláteis lá atrás. Então, às vezes o profissional ele vem com certo preconceito falando assim: ah, eu vou entrar numa rede de franquia só para pegar a mão e só para iniciar minha carreira e ganhar um dinheirinho. Só que a gente tem visto que muitos dos profissionais, eles se apaixonam pela marca, vê que não tem nada disso, que é super legal o projeto que a gente desenvolve e vira franqueado. Então é outro sinal que tá dando muito certo, né? Porque o profissional da saúde, que às vezes poderia montar seu consultório sozinho, sem ter um apoio de uma franquia, ele vê a importância disso. E é outro assunto que eu queria ter com você. Qual que você acha que é a diferença do profissional? Se formou, ele abriu uma clínica sozinho ou abriu uma franquia? Como você acha que vai ser essa alavancagem? Não, ótima pergunta também. O que a gente percebe é que o profissional, quando ele sai da faculdade, vai fazer os cursos, ele tem uma expertise técnica muito forte, conhece, mas quando ele vai falar da parte comercial, acredito que a universidade não tenha tanto foco como ele tem na parte técnica. Então, quando ele chega, por exemplo, no mercado e ele abre um consultório, às vezes ele tem um pouco mais de dificuldade em captar clientes, né? O que eu vejo é o seguinte: a franquia pode ser uma porta de entrada, sim, mas, como você disse, as pessoas se apaixonam, porque no nosso modelo de franquia, só funciona se tiver um ganha-ganha. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade aqui no Shopping Jardim Sul, em São Paulo, aqui na Vila Andrade, próximo ali do Morumbi, onde eu tenho 2 injetoras, são dentistas, estão com a gente desde o primeiro dia da unidade. A unidade abriu em 2019, em dezembro de 2019. E as 2 estão lá e não pensam em hipótese alguma em sair. Inclusive, elas não atendem todos os dias com a gente, mas ela atende em outras franquias da Botocenter, porque elas gostam tanto da marca, acreditam tanto no negócio, que ela sabe que sem um investimento, porque ela não precisa fazer um investimento, ela consegue ganhar o dinheiro dela, fazer o que ela gosta e ainda ter a oportunidade de mostrar o trabalho dela. Então, assim, o que eu acredito é que as franquias, para ela ser duradoura, tem que ter esse ganha-ganha. Tem que ser, o franqueado tem que ganhar a parte dele, ele está fazendo um investimento, né? O injetor tem que ganhar a parte dele, porque ele está se dedicando, ele tem o tempo dele, tem toda a formação acadêmica que ele teve. E a gente, como marca, cresce junto. Então, se todo mundo ganha, não tem como dar errado. E é muito melhor, né, Ricardo? Porque todo mundo feliz vai trazer novos franqueados ou trazer novas lojas. Então, a gente sempre fala que é muito melhor ter um franqueado com 10 lojas, né, que já está na cultura do negócio, já sabe fazer tudo andado, que ter 10 franqueados diferentes. Então, é muito bacana ver esse sucesso e essa construção. E em 6 anos de mercado, a gente vê que a Botocenter tem crescido a cada vez mais, né? Então, a gente vê que realmente as pessoas, elas se apaixonam e têm uma alma pelo negócio. Então, isso faz com que se consolide a cada vez mais. E em projeções, o que a gente pensa para a Botocenter aí nos próximos anos? Ótimo. Voltando assim nessa parte que você disse em relação a crescimento, né? Desde que a gente abriu em 2019, tudo bem, veio a pandemia que atrapalhou um pouco. É outra coisa que eu quero saber daqui a pouco. Vocês abriram no meio do furacão, exatamente. Né? A gente abriu em setembro, logo em seguida já veio a pandemia. A gente não cresceu no meio da pandemia, né? Porque realmente não tinha muito o que fazer. Todas as nossas unidades estavam em shopping center, o shopping estava fechado. Mas após a pandemia, a gente veio crescendo organicamente. Então, a gente não fez nenhuma loucura de abrir 200 unidades ao ano. Não foi esse o nosso objetivo nunca. Exatamente para formar os melhores franqueados, os profissionais, o time comercial. Hoje, a gente tem uma base muito mais sólida. Então, a gente, com praticamente aí 100 unidades entre a Academia da Face e Botocenter, tanto o time de back-office, né, do escritório aqui da franqueadora, como do franqueado, ele tem uma estrutura melhor para poder crescer. Então, ele pode ter 1, 2, 3, 10 lojas, ele tem essa facilidade de desenvolver pessoas, porque ele conhece a cultura, ele conhece o negócio. E a gente também, porque a gente tem uma estrutura muito maior, né? Hoje tem 17 pessoas do time da franqueadora. Estamos expandindo o número de pessoas aqui interno para poder apoiar essas aberturas. Então, o nosso plano é que a gente alcance aí 200 a 250 unidades até 2028. Isso com muita responsabilidade,
A gente não tem nenhum objetivo de fazer uma loucura abrindo uma loja atrás da outra sem suporte. Não somos números, né? Não somos números jamais. A gente respeita muito isso. E a gente sabe que essa diferença é a que faz o sucesso de poder fazer com que as unidades perpetuem. Então, a gente tem aí unidades Salvador, vai fazer 6 anos agora no final do ano, Fortaleza, aqui em São Paulo, a unidade do Jardim Sul, a unidade do Shopping Osasco Plaza, em Recife nós temos o Shopping Recife, Plaza Casa Forte, Rio Mar Recife, todas essas unidades, elas estão completando aí 6 anos, e tem outras que estão vindo aí, como Sinop, Araguaína, Marabá, são unidades que têm 3, 4 anos de funcionamento. Então já solidificou, né? Cada um na sua cidade. Exato. E para quem chegou aqui no podcast e não acompanhou lá todo o que eu falei no Instagram, o que a gente falou aqui anteriormente, nós temos a Academia da Face há mais ou menos 3 anos, viemos nessa crescente, então acho que quem acompanha meu trabalho provavelmente já vai saber. E chegou o momento em que a gente se esbarrou muito na questão administrativa. Então a nossa parte técnica estava muito boa, nossos profissionais muito bem, todo mundo muito feliz com o treinamento técnico, mas com alguma dificuldade de performar nas clínicas. Foi quando a gente iniciou um bate-papo com a Bota Center, que também tinha um interesse em que a gente entrasse com a parte técnica mais robusta. Então a gente fez essa união e a partir de agora então a gente une a parte administrativa e técnica em um só conceito, em uma só cultura, e a gente entra muito mais robusto fazendo isso, né? Para longo prazo a gente conseguir crescer a marca. Essa união, quando a gente olha aqui para o negócio no dia a dia, a fusão ela fez um sentido em todos os pontos que a gente olha sobre o negócio. Então vamos olhar, por exemplo, o nosso desempenho. A gente conseguiu abrir aí muitas unidades que atingiram aí 5 milhões de faturamento ano. Temos a parte técnica interna, mas a gente enxerga que no longo prazo vão vir ainda muitos procedimentos e muitas técnicas que, dependendo da velocidade que a gente cresce, o tamanho que a gente fique, a gente tinha muito mais o lado administrativo forte do que o técnico. Quando a gente conversou a primeira vez, lá atrás, o meu primeiro contato foi o Thiago, seu sócio, nosso sócio agora. Ele me explicou o que a gente tinha ali de oportunidades, e depois logo em seguida eu já te acompanhava, sabia como que você era o seu trabalho, o doutor Alberto também. E aí quando a gente sentou e falou, realmente, olhando os dois negócios como um todo, fazia muito sentido. E tanto que a gente se uniu e hoje concordo assim 200% contigo. Eu conheci os franqueados, conheci os injetores das unidades da Academia da Face. Assim, a parte técnica é impecável. E agora, o meu papel principalmente é como que a gente usa esse lado muito positivo para mostrar para o público. Porque esse eu acho que é o grande desafio das unidades, né? Tanto de quem está se formando, ou até mesmo quem tem uma unidade ou está dentro de uma franquia. Como que eu mostro para o público que meu negócio é sério, eu só uso produtos de qualidade, eu só tenho pessoas altamente capacitadas e que eu entrego um resultado, principalmente um resultado podendo pagar aquilo. Eu posso... cabe no meu bolso, e eu não vou ter um resultado que eu falo, eu achei que isso ia ficar mais ou menos por ser uma franquia. Não, o resultado que a gente quer entregar, e a gente entrega, tanto que a gente fez aí só de toxina botulínica, mais de 60 mil aplicações o ano passado. Gente, vocês têm noção disso? 60 mil pacientes, é muita gente. É muita gente, eu concordo contigo. Em um ano. Em um ano. A gente consegue entregar e fazer com que as pessoas voltem. Lógico, esses 65 mil clientes, tem uma boa parte que são pessoas que fazem a aplicação com a gente 2, 3 vezes ao ano. Que é melhor ainda. Exato. O turnover é melhor. Exatamente. A gente tem aqui, por exemplo, o plano de assinatura, onde a pessoa paga uma mensalidade e durante o ano faz quantas vezes ela achar necessário, respeitando, né, os 90 dias mínimos aí entre uma aplicação e outra. Sim. Cara, é muito legal, porque tá atingindo um mercado gigantesco. E a gente vê nas projeções de mercado, hoje a gente atua em mais ou menos 3% da população, né? A Galderma nos trouxe esses dados, eu fiquei surpreendido. Tenho falado muito sobre isso nos últimos tempos, porque realmente é surpreendente.
A gente sabe que a gente fala de harmonização o tempo inteiro, meu Instagram é voltado para harmonização. Eu tenho amigos que não sabem diferenciar botox de preenchimento. Então a nossa bolha, já tem pacientes que não fazem, imagina quando a gente estourar essa bolha. Então quando a gente tiver 50% da população fazendo, por exemplo, o quanto o mercado vai crescer. Então é aquela dúvida que os profissionais também têm. Doutor William, será que está saturando o mercado? Será que está difícil entrar na harmonização? A resposta é não. A gente precisa ser muito habilidoso na questão da gestão, na questão do marketing, para que a gente consiga estourar essa bolha, né, Ricardo? E eu sempre falo que acho que tem 2 setores principais na clínica para fazer o profissional ter sucesso, que é o setor do comercial marketing, que vai trazer o paciente para dentro, e o setor técnico, que vai entregar resultado. Se um desses 2 estiverem falhos, não tem resultado. Exato. Agora, se você tiver com bom marketing / comercial, trazendo pacientes para dentro, fazendo uma boa comunicação, fazendo um bom ajuste financeiro, um equilíbrio ali do que o paciente pode pagar, com a parte técnica entregando bons resultados, o turnover do paciente ele vai ser automático. Então, a gente vai saturar a nossa agenda. Não, com certeza. E eu vou dar uma contribuição ainda mais do que você disse. A nossa participação, o nosso segmento ainda vai crescer muito, eu não tenho dúvida disso. Os números mostram. Eu vou te falar, por exemplo, os 2 últimos anos da Botocenter. Em vendas gerais, a gente cresce mais do que 40% ao ano. Lógico, com a abertura de novas unidades. Mas quando você pega unidades que já existem há mais de 12 meses, o nosso crescimento também é 2 dígitos altos. Então, ano passado a gente passou de 20% e a nossa meta desse ano é ficar acima de 18%. Quer dizer, é crescer ano após ano, só com as mesmas unidades, um crescimento de 2 dígitos. Só para vocês terem uma ideia de comparação, no primeiro trimestre no segundo trimestre de 2025, o McDonald's cresceu 0,3% com lojas same-store sales, né? São lojas que têm mais de 12 meses. O Burger King cresceu 1,3%. Então imagina, tudo bem que são 2 cadeias gigantes, mas a gente está falando que o nosso está crescendo 20%, está crescendo 18%. E eles estão crescendo 1%. E eles estão, assim, festejando com esse 1%. Porque tem muito a ver com economia, tem muito a ver com o bolso do consumidor. E aquilo que você comentou, hoje 3% da população faz procedimento. Imagina o que isso vai se transformar. Vamos pegar outros mercados, Estados Unidos, Coreia do Sul. Esses números são muito maiores. Então a gente precisa estar sim pronto para receber esses clientes. E saturação, não acredito. Eu acho que o mercado de toxina botulínica continua crescendo, de preenchedores também, de bioestimuladores muito mais, né? E a indústria também enxerga isso. Então, eu estava com um franqueado nosso essa semana passada, ele falando assim, poxa, mas vai abrir mais lojas aqui na minha cidade? Eu falei, isso parece que está dividindo o mercado, mas não está dividindo o mercado. A não ser que tivesse uma loja do lado da outra, que a gente também jamais aprovaria fazer isso. Mas quanto maior o mercado, quanto maior unidades vendendo, quanto maior unidades mostrando o quanto que aquele procedimento é propício para uma pessoa, mais chance você ter de recompra, de pessoas utilizando, e o mercado inteiro ganha. O dermatologista ganha, as novas especialidades, aí, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, todos ganham, e as franquias também ganham. Acho que esse é o mercado que eu escolhi entrar exatamente porque eu enxerguei essa oportunidade de crescimento aí nos próximos 5, 10, 15 anos. E quanto mais impacto de marca, mais as pessoas aprendem o que é o procedimento, né? Exato. E vêm para nossa clínica. Ricardo, vamos falar um pouco de negócio agora, porque tem uma galera assistindo aí que está iniciando carreira, que quer saber quais os melhores passos, que acabam se inspirando bastante na gente. A minha crescente dentro da harmonização ela foi bastante sólida, mas foi bastante sofrida. Eu nunca tive nenhum respaldo,
né, atrás. Hoje a gente tem muitas possibilidades. Por exemplo, ter uma franquia. Então, hoje, se você tem uma rede de franquia para você se apoiar, iniciar, abrir uma clínica, hoje o profissional da saúde ele tem em torno de 5 anos para fazer sucesso desde quando se formou. Eu acho que quando você tem o apoio de uma rede, você diminui isso pelo menos para 1 ano, 1 ano e meio. Então, vamos falar um pouquinho de Botocenter mesmo. Certo. O que é a Botocenter hoje para o franqueado? O que vocês entregam exatamente? Perfeito. Quando um candidato ele procura a gente, às vezes, na grande maioria das vezes, ele está procurando algo para investir. Ele pode investir num segmento de hotelaria, pode seguir com alimentação, pode seguir no segmento de saúde, estética, enfim. Então, quando ele procura a gente, o que ele está procurando? Ele está vendo assim, tudo bem, eu vou colocar o meu dinheiro e eu quero que esse dinheiro tenha uma rentabilidade. Ótimo. Todos os segmentos vão entregar isso. Uns um pouco mais rápido, outros podem demorar um pouco mais. Mas o que a gente se propõe a fazer, além da rentabilidade, primeiro, ter um negócio chave na mão. Então, desde o primeiro dia até o dia da inauguração, que é pré-abertura, a gente acompanha temos fornecedores e parceiros que são especialistas do que eles estão fazendo. Então, a gente tem aí um time comercial que ajuda a achar o melhor ponto na sua cidade, no seu bairro. Por exemplo, eu, William, quero investir. Vou pegar lá, Ricardo, quero investir na Botocenter. Paguei a taxa de franquia, a partir de então você tem toda a equipe. Exatamente. Então, vou te falar, eu quero abrir em... não sei... Cascavel, ótimo. Quero abrir em Cascavel, certo. Vamos olhar as oportunidades. Então, dentro das oportunidades, nós temos o shopping center. Então, a gente vai lá, conversa com o superintendente do shopping, o time comercial, e enxerga as oportunidades. E, em paralelo, também olhamos outras oportunidades de rua. A gente tem o modelo Store in Store, que tem feito muito sucesso hoje. E entende se aquele DRE, né, se aquele business plan faz sentido. E a gente estuda, entrega o estudo e apresenta para o franqueado. A partir do momento que ele aprova, a gente também ajuda na negociação. Então vocês já fazem um DRE antecipado. 100%. Então, vocês já dão uma previsibilidade se o negócio vai dar certo antes de abrir. Exatamente. A gente entende, olhando população, olhando o potencial de consumo, olhando se não tem outras unidades ali de concorrência e também das nossas marcas. Então a gente entrega ali um BP, né? Um business plan, exatamente, linha a linha. Qual é a expectativa de venda, qual é a expectativa de custo, de investimento, de despesa, de tudo, linha a linha. Então lá vai ter qual é o valor do contador, qual é o valor de retirada de lixo contaminado, quanto que vai mão de obra, né? Se você vai ter um vendedor, um gerente, se vai ter só vendedor, tem tudo ali discriminado. Ricardo, só isso aí, você já avançou a vida de um profissional de saúde, cara, muito. Porque a gente não aprende nada disso na faculdade. A gente sai totalmente cru dessa questão de o que tem que fazer para liberação de vigilância, o que é financeiro, a gente não sabe, a gente não tem setor. Então, só aí já avança absurdamente. Então, essa outra parte que você comentou sobre vigilância. Temos uma consultora que ela nos ajuda a entender e as necessidades... Porque, assim, hoje, no Brasil, o Brasil é um país que tem vários países dentro. Então, a legislação é a mesma, mas dentro de cada cidade, por uma questão... E eu concordo, acho que a legislação ela tem que olhar isso mesmo, porque tem questões que acontecem muito no Nordeste que na região Sul não acontece. Então, ela tem que ter algumas variações. E ela ajuda a entender quais são as necessidades que a gente tem de documentações, que isso vale para todo mundo, e se tem alguma adaptação necessária localmente. E ela ajuda a gente a tirar todos os documentos necessários para abrir uma unidade. Então, isso também está dentro da nossa franquia. O próximo passo, que eu acredito também que o profissional da saúde, ou até mesmo o empresário, que é o primeiro investimento dele, é saber como lidar com o arquiteto e obra. Então, como que eu faço, né? Eu tenho que contratar um arquiteto? Já está dentro do nosso pacote aqui. Então, a gente tem um arquiteto homologado que conhece o nosso projeto de A a Z e a gente também indica algumas opções de empreiteiro. Por exemplo, tem um empreiteiro que trabalha com a gente que já fez mais de 40 unidades. Então, ele sabe até a vírgula do projeto
E isso é muito bom para quem está investindo. Por quê? Porque ao invés de demorar 90 dias para abrir uma unidade, ele faz em 60. Está tudo pré-pronto, né? Exato. E tem 30 dias, de vez ele ficar fechado, ele já está faturando. Então, isso já ajuda também a maximizar o seu investimento. E a parte de treinamento. Treinamento comercial, sistema, já temos tudo pronto, a parte de CRM. E a parte técnica do profissional, nós não somos uma escola de graduação ou de pós-graduação. Temos agora o Dr. William, com o Instituto William Ortega, que pode nos auxiliar. A gente vai fazer muita coisa legal ainda. Com certeza. Do Botocenter. Mas eu ajudo a contratar, porque normalmente, se for um profissional da saúde, ele vai saber quem é o profissional que está habilitado ou não. Mas quem não conhece, eu ajudo a contratar, dou o check, isso também na parte comercial. Ajudo a treinar a parte comercial, ajuda a ensinar o sistema, tudo, até mesmo a abertura da unidade. Então, a compra dos equipamentos, tudo. E por isso que eu falo que é chave na mão. No dia da inauguração, nosso time vai estar lá, vai acompanhar. E pós-inauguração, a história não acaba. Só troca de mão o bastão. Passo o bastão para o meu time de operações, e aí o time de operações vai acompanhar o franqueado e todo o time para perpetuar esse negócio pelo o resto da vida ali e crescer junto com a gente. E aumentar as unidades ainda, né? Exatamente. É muito legal. E a partir de então, hoje os dois principais públicos são profissionais que querem abrir ou empresários que querem investir no negócio, né? Então, pessoal, a gente tem muitas oportunidades de negócios. Então, eu recebo muita mensagem no Instagram, Ricardo. Dr. William, como que eu faço para fazer o que você faz? Eu já estou 1 ano formado e não estou conseguindo performar. Primeiramente, a gente tem que respeitar nosso tempo. Gente, eu tenho 12 anos de pilotagem já. Então, em 12 anos, a gente consegue construir uma carreira. Mas tem várias oportunidades que a gente consegue se unir. Se você não tem condições de fazer um investimento desse, conversa com o empresário da sua cidade. Às vezes você fazer uma boa conexão, esse empresário vai investir na clínica, você entra com a parte numa sociedade ou como contrato mesmo, para você ser o profissional técnico, e vocês fazem um trabalho legal, daqui a pouco você vira sócio e começa a crescer nas unidades. Então, quando a gente tem vontade, a gente faz a coisa acontecer, né, Ricardo? Com certeza. Aproveitando até esse ponto que você disse, eu tenho 2 exemplos dentro da Botocenter que caem como uma luva. Eu tenho 2 amigas de longa data que são injetoras, são profissionais da saúde, que se juntaram para abrir uma unidade. Elas abriram em Juazeiro do Norte, né, no Ceará. E sempre, desde o início, se deram muito bem. Elas precisaram de ajuda nessa parte comercial, mas a parte técnica elas são impecáveis. E também estão com a gente há muitos anos. E em um outro lado, como você falou do empresário que investe junto com o injetor, eu tenho uma aqui em São Paulo que é mãe e filha. A mãe comercial e a filha injetora. Hoje ela fica entre as 5 maiores unidades do Brasil. Então começou também pequenininho. Maior em tamanho ou faturamento? De faturamento. De tamanho, ela é uma das menores. Olha, inclusive, este mês, ela está transferindo. Ela está numa Store in Store, que está dentro de uma academia de treinos funcionais, para uma loja de rua. Ela está fazendo a reforma esse mês, deve reinaugurar no próximo mês. A operação dela não está parada, ela está lá dentro da academia, mas ela está indo ela está saindo de uma unidade com uma sala para ir para uma de 2 salas com estacionamento na frente, enfim, bem interessante. E ela começou exatamente assim, começando, conhecendo os clientes, captando. O nosso negócio é de recorrência. Então, os primeiros 4 meses, muitos clientes novos, depois do 5º mês já tem alguns voltando, e isso sucessivamente até criar a sua carteira de clientes e você conseguir aí ter o retorno do seu investimento e continuar crescendo. E a gente que é empresário também, a gente está dos 2 lados da moeda, né, Ricardo? A gente que é empresário, a gente sabe o quanto o empresário quer pessoas qualificadas. Então, é muito mais comum vocês encontrarem aí na cidade de vocês um empresário que é doido para escutar alguém falando assim, viu, tem um projeto aqui, eu vou dar o sangue por isso aqui, eu só preciso de dinheiro. Ele vai te bancar, porque a gente precisa de pessoas. Hoje eu acho que as pessoas é o principal ativo, né? O que mais a gente tem dificuldade de fazer crescer e desenvolver. Então, traz facilidade. Eu tenho um exemplo legal, se você me permitir contribuir aqui também, da Academia da Face, que ela até fez um podcast com a gente como um destaque, que é a Fernanda de Curitiba. Fernanda chegou aqui, Ricardo, para desistir da profissão. Então, super desanimada, super infeliz com os caminhos que a odontologia estava entregando para ela. Por quê? Ela não tinha esse know-how
de gestão, de marketing, de mídia. Então, ser bom tecnicamente, ele não é o suficiente para você conseguir ter sucesso. Fernandinha chegou aqui por um acaso, não foi para ver da franquia, chegou para conversar, viu que eu era dentista, olhou meu trabalho, amou meu trabalho, ela quis saber um pouco mais de mim. Falei, Fernanda, por que você não abre uma academia da face? Deus me livre, eu quero desistir da profissão, eu vou seguir outros caminhos, não quero mais. Ia desistir. E aí a gente conversando, ela foi ficando aqui com a gente, passou um mês aqui do meu lado na clínica, olhando como funcionava, começou a se apaixonar pelo projeto. Abriu lá em Curitiba e hoje é uma das franqueadas mais apaixonadas pela marca. Então, ter esse respaldo de franquia faz com que o profissional consiga entender o 360 graus, né? Então, além de ser um bom injetor, ele aprende a ser um bom empresário, consegue olhar todo geral, né? Ah, com certeza. Eu fui conhecer a Fernanda em loco, eu fui lá em Curitiba, conheci a unidade dela e realmente, quando ela fala da profissão e da marca, brilha os olhos. E ela, acho que um dos pontos principais dela ela gosta de dividir o dia a dia que realmente tem desafio, mas também dividir o que ela consegue ter de sucesso. E isso numa franquia, ela é muito vivo. Então, os franqueados, como a gente falou agora na convenção que a gente fez agora em Salvador, aqueles 2 dias que todos ficam juntos é para trocar experiência. Então, tem muitas coisas que o franqueado faz localmente que talvez possa funcionar em outros lugares. E o mais importante, nos momentos difíceis, com quem a gente vai falar se você está sozinho? Então você consegue falar, por exemplo, o meu telefone sempre está aberto para todo mundo, os franqueados me ligam para pedir dicas. Às vezes, querendo ou não, quando você está numa franquia, você está novo, você pode errar e vai acontecer. Só que a gente também já errou muito. Eu falo, olha, esse caminho a gente já fez, talvez eu faria, mas olhando as características A, B e C, porque se acontecer isso, já sabe como resolver. E isso numa franquia tem, e quanto maior a franquia, mais opções aí de conversas e de acompanhamento. Se torna uma família, né, Ricardo? Muito. O pessoal conversa, ele se troca experiência, troca ideias. Demais. Muito bacana. Essa convenção me deixou muito feliz, cara. Porque a gente já sabia a forma que vocês conduziam, a gente pesquisou a marca antes de fazer essa parceria. E depois que eu fui nessa convenção, eu vi o quanto o profissional ele é valorizado, né? O empresário é valorizado. Como eu sempre falo aqui nos podcasts, não sei se você sabe um pouquinho da minha história, eu vim de uma família muito pobre. Então, a gente foi fazendo uma construção a longo prazo. Então, eu tenho uma preocupação muito grande no que eu vou entregar para o meu aluno, para o franqueado, porque a longo prazo é um dinheiro que a pessoa às vezes está investindo, que é o dinheiro da vida dela. Exatamente. Então, a gente precisa ter carinho com o que vai acontecer. Não são números, são pessoas que estão por trás do projeto. Então, eu vi o quanto vocês têm esse carinho também por trás, para fazer com que evolua, né? Não só, vamos vender mais uma unidade aqui e depois a pessoa que se vire lá. Não, a gente está conduzindo tudo com muita fidelização, né? Com muito cuidado. Então é muito bacana. E para esses alunos que estão assistindo, Ricardo, e se interessaram, gostariam de adquirir uma unidade, como é que entra em contato? Não, a gente tem o nosso site, pode entrar lá www.botocenter.com.br ou até mesmo da Academia da Face, academiadaface.com.br. Tem lá, seja nosso franqueado, clica, o nosso time comercial vai receber o pedido, né, o interesse, a gente vai entrar em contato, vai mostrar tudo que nós somos e as opções. Mas assim, o nosso negócio é feito de franqueados. E quem é o maior defensor desse negócio são os nossos franqueados. E eu faço questão, isso na lei de franquia, quando você... essa parte burocrática, né? Então, quando você vai querer ser um franqueado, você tem que assinar uma COF, que é uma circular de oferta de franquia. E nessa circular, obrigatoriamente, tem telefone de todos os franqueados da rede. Para quê? Para que ele possa pegar o telefone e ligar para esses franqueados. Eu faço questão, assim, eu não escolho, eu falo, você pode ligar para qualquer um, porque esse clima que você viu lá na convenção é o que a gente defende e o que acontece no dia a dia. E o próprio franqueado conversando com outro franqueado, ele vai falar, olha, aqui tem mais desafio, aqui tem muito mais oportunidade, mas o infligir dos ovos ali
os ganhos são muito maiores. Por isso que a gente continua crescendo e eu não preciso vender franquia, porque realmente a franquia está aberta e os franqueados estão ali. Eu tenho 70% da minha rede hoje tem mais do que uma unidade. Meu franqueado de Fortaleza são 7, de Salvador são 4. Eu tenho uma franqueada que é Marabá, Araguaína e Brasília, são 3. Sinop, Cuiabá tem 2. Aqui em São Paulo, Osasco, São Bernardo do Campo, São Paulo tem um outro franqueado. Quer dizer, tenho vários franqueados. Rio Grande do Sul tem 2 unidades em Porto Alegre e uma em Santa Maria. Então, a grande maioria dos nossos franqueados tem mais do que uma unidade. Então, quiserem conhecer a gente, pode me procurar. Também no meu Instagram ou no meu LinkedIn, Ricardo Machusso. Ou então pode entrar no site, a gente tem todos os telefones lá e os contatos. Isso, e se mandar lá no meu Instagram também, eu vou direcionar vocês, vou passar lá para a Cíntia, ela chama. Com certeza. E até quem for nosso aluno aí já, quem chamar a Cíntia lá e fechar uma unidade, eu vou presentear com uma vaga para o curso do Instituto William Ortega, para vocês também começarem aí a aprender um pouquinho mais dos passos, quem também nunca fez nenhum curso meu. Então é só falar para a Cíntia lá que assistiu aqui, a gente tem esse potencial. Muito bom. Ricardo, esqueci de alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí que você acha importante? Olha, a gente tocou em vários assuntos. Tem um assunto, na verdade é mais uma curiosidade, né? Que aconteceu nessa última convenção. Teve um candidato que ele veio, ele conheceu a gente por não foi nem um podcast, foi uma live que a gente foi falar sobre o mercado de franquias. E ele apareceu lá, começou a fazer várias perguntas ali na live, e a gente foi respondendo, e ele se tornou um candidato em potencial. Ele procurou a gente, se inscreveu, a gente conversou por muito tempo. Depois ele me abriu, dizendo que estava conversando e estava observando outras franquias, de estética e também de outros segmentos. Quando ele assinou com a gente, estava próximo ali da convenção. E a gente convidou ele para participar da convenção. Acho que a convenção, além de ser uma questão aí de marca, né, de confraternização e também de planejamento para o final do ano, é importante conhecer outros franqueados. E a gente convida quem está lá assinando naquele momento para participar. Lembrando que essa nossa convenção é tudo pago, a gente pagou toda a estrutura, o franqueado só arca mesmo com a passagem aérea. Inclusive o hotel foi investido por nós. E ele, quando ele foi convidado, ele achou que era somente uma reunião entre franqueados. E no final da convenção, ele me chamou no canto e falou assim, olha, eu já fui executivo de empresa, quando vocês me convidaram, achei que a gente ia sentar numa sala, que ia conversar entre os franqueados, ia ter algumas apresentações, mas o que vocês fizeram, me deu, mais certeza que eu estou indo pelo caminho certo. Porque o nosso papel é exatamente esse, desenvolver o franqueado para que ele tenha mais sucesso. É lógico que no nosso dia a dia, não é só em uma única convenção que a gente vai fazer isso, a gente faz isso 365 dias no ano, mas foi algo que me marcou nesses últimos meses e que a gente faz com muito orgulho. Então, você conhece nosso time, a Rafaela, o Oromar, incrível, o Yuri. Todo mundo incrível. Eu sei o quanto que eles se dedicam para entregar esses resultados e eu posso falar que esse ano, todo ano a gente se dedica para poder fazer uma entrega maior, mas esse ano foi uma entrega, surpreendente. A gente teve palestrantes, muito experientes de mercado. A gente trouxe o Fábio da Starts, a gente trouxe o Paulo Camargo, que foi o ex-presidente do McDonald's, da Espaço Laser, da Zamp. E ver aquela entrega, naquela estrutura, alimentação, painéis, pra mim foi... Ricardo, posso falar? Eu participo muito de eventos, cara. Tá digno, de eventos das maiores empresas. Tava super legal, montagem, organização, equipe de palestrante, tava muito bacana, cara. Então, nível extremo. É bom ouvir isso e a gente faz isso mesmo para os nossos franqueados. Essa é a nossa entrega, esse é o nosso objetivo. E ano que vem teremos a união da convenção Academia da Face Boto Center. Exato. Será ainda maior, mais promissor. E mais desafiador, né? Porque entregar sempre crescendo. A gente até pode falar, vai ser em Belo Horizonte. De novo, é o segundo maior estado hoje em número de lojas. Então, Belo Horizonte, Patinga, Governador Valadares, Caratinga, Teófilo Otoni, enfim, Betim, Contagem.
Todas essas cidades já têm unidade ou está implantando para ter ainda esse ano. Que legal. E aí vai ser lá, então já está definido. Já está definido. Então quem estiver assistindo aí, ó, já se prepara. Quem for da Academia da Face também, se prepara que Belo Horizonte estaremos lá. Já tem mês? Entre agosto e setembro. A gente está olhando ali qual é a melhor data ali junto com os hotéis ali da região. Legal. Ricardo, muito obrigado, meu querido. Te receber aqui é um prazer gigantesco. Eu sei o tanto de trabalho que você tem ali, correria dia a dia, tirar o seu tempinho que é super precioso para vir conversar com a gente, dar bastante insight. Tenho certeza que foi valioso. É importante a gente saber todos os passos que caminham para o sucesso do profissional, aquilo que ele tem de opção. Eu tenho tentado trazer aqui no podcast soluções para esses meus alunos que estão iniciando carreira ou que estão batendo a cabeça e não estão conseguindo sair. Então, com certeza, a Botocenter é uma das soluções incríveis, onde esse profissional vai conseguir sair dessa dificuldade de performance para chegar até, quem sabe, 5 milhões por ano, que é as franquias que vocês têm. Então, trazer você aqui foi de grande valiosidade. Obrigado. Eu que te agradeço pelo convite. É um prazer. Você sabe que as portas sempre vão estar abertas aqui. Quero voltar mais vezes para contar outras questões que a gente tem no dia a dia. Tem tanto assunto, né? A gente podia ficar falando aqui 10, 15, 20 horas. E também quero convidar todo mundo para me seguir lá no LinkedIn, até mesmo no Instagram. No LinkedIn eu posto muita coisa do nosso dia a dia de Botocenter e até mesmo sobre o mercado de franquias, o mercado de estética. Eu acredito muito que a gente vão ter muitas mudanças aí no decorrer dos próximos anos, mudanças positivas para o nosso segmento, mas também tenho certeza absoluta que toxina botulínica, preenchedor e bioestimulador não está saturado e vai crescer muito ainda. Muito mais, né? Obrigado, meu querido. William, obrigado. Pessoal, obrigado. Bom, pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio super valioso do WOcast e até o próximo episódio.